Salve, juventude! Mais um Pode Tremer, o podcast da juventude do PT e de todas as juventudes. Gente, deixa eu contar pra vocês. Vocês sabem, eu já falei aqui 1 milhão de vezes, que eu tinha um sonho. E hoje este sonho está sendo realizado. A minha entrevistada, a produção, abre a câmera. Nossa secretária! Oi, gente! Nádia! Oi, Ai, mana! Olá, tudo bom? Tudo bom? Muito estranho estar do lado de cá, viu? Não indico, não. Hoje ela é a nossa entrevistada, é ela que vai ter que contar a história, é ela que vai passar vergonha, é sobre isso, meu povo. E tal qual todo convidado, eu não sei que história eu vou contar. É sempre a mesma novela, tá? Vocês estão vendo. Mas vai ter história. Eu vou apresentar então a nossa convidada de hoje, Nádia Garcia. Ela é jornalista, especialista em marketing político e eleitoral. Secretária Nacional de Juventude do Partido dos Trabalhadores, que vocês conhecem muito bem, e presidenta do Conselho Nacional de Juventude do Brasil, conhecido como Conjuve. Sou eu! Essa mulher, ela é 1001. 1001, eu acho que tem pouca gente que sabia que eu sou jornalista de verdade. Verdade verdadeira. De verdade, com diploma. Jornalista com diploma, que é um negócio raro no Brasil. Mas é isso, e não podemos esquecer que a gente sempre deixa destaque aqui, que a gente se formou pra fazer fofoca. Justamente. É sobre isso. 4 anos estudando como falar da vida dos outros. E a ciência para isso. A ciência para Muito isso. conhecimento pra isso, tá? Justamente. Muitas especializações pra isso. Justamente. Aí quando eu fiz especialização em marketing político, foi para fazer fofoca da vida do político. Que é outro nível da fofoca, compreende? É uma fofoca institucional. premium. Exato, parlamentar, é um negócio diferente. Pois é, amiga. É um negócio diferente e esse ano vai ter um negócio diferente. É um negócio que já é Nossa. conhecido, mas é um negócio diferente. Graças a Deus, esse ano vai ter um negócio diferente. Vem aí. Conta pra gente que negócio diferente que é esse que tem esse ano. Esse ano tem o 6º Congresso Nacional da Juventude do Partido dos Trabalhadores, o 6º com o JPT. Finalmente, gente, tá acabando. Tá acabando a minha gestão, eu vou ser aposentada. Vai ser aposentada. Eu vou ser aposentada, graças a Deus. A juventude do PT aposentada. A gente tem o grupo dos aposentados e eu vou ser aposentada, gente. Nossa, ansiosa pela minha aposentadoria. Eu já tô sofrendo desde agora, mas eu tô ansiosa desde agora. Eu tô, tipo, sei que vai ter congresso. O congresso foi convocado, fizemos regimento. A cada etapa eu vou ficando menos triste, entendeu? Tipo, está acontecendo, Nádia, caia na real. Mas demora. Aí tem vezes que eu penso, meu Deus, não serei mais secretária dessas crianças, graças a Deus. Mas ainda eu sofro. É um sentimento difícil. Credo que delícia. Credo que delícia. É a melhor definição, credo que delícia. Minha psicóloga não sabe muito bem como tratar isso ainda. Eu imagino. Entendeu? Ainda... A síndrome de Estocolmo, apaixonada pelo sequestradorzinho exatamente. da juventude. Eu tô vivendo luto antes de acabar o negócio. Mas eu acho imagino. que isso ajuda, porque tem gente que só acorda que o negócio vai acabar quando rola, né? Eu não, eu já sei que vai acabar. E, inclusive, eu quero que acabe. Mas eu quero que acabe lentamente. 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 E vamos falar então sobre isso, amiga. Vamos falar. Para quem tá nos acompanhando, pra juventude que nos acompanha, que às vezes não tá por dentro, sabe, de tudo, de como é que isso funciona. Conta pra gente o que é esse Congresso Nacional da Juventude do PT, né? Como é que ele funciona e tudo mais. E de quanto em quanto tempo esse evento acontece. Veja bem, a Secretaria Nacional da Juventude do PT, ela é diferente de todas as secretarias setoriais do Partido dos Trabalhadores. Por quê? Porque a gente é uma instância do Partido dos Trabalhadores. As outras secretarias são espaços de organização das mulheres, dos negros e negras, dos LGBTs, do pessoal da cultura. A juventude é uma instância. Nós somos uma parte do Partido dos Trabalhadores que apresenta a política para a juventude. Então, em teoria, né, no mundo utópico, você está lá com seus 16 anos, que é quando você pode se filiar a um partido político, e aí você decide se filiar ao Partido dos Trabalhadores. Todo mundo que tem entre 16 anos e 29 anos que entra no PT, automaticamente faz parte da Secretaria Nacional de Juventude do PT. Nós temos 4 secretarias automáticas. Juventude, todo mundo que tem entre 16 e 29 anos. Mulheres, todo mundo que se identifica com o gênero feminino. Combate ao racismo, que trabalha majoritariamente com os companheiros e companheiras negros e negras do PT. E LGBT, todo mundo que quando vai lá e faz sua filiação no PT se coloca quanto a sua orientação sexual ou o seu gênero de pessoa transexual entra dentro da Secretaria LGBT.
Aí, ok, você entra e a juventude do PT tem a responsabilidade de apresentar a política para você. De te apresentar como funciona o Partido dos Trabalhadores, dar as primeiras formações, apresentar quais são os nossos ideais a partir dos movimentos estudantis, a partir do movimento sindical, a partir do próprio parlamento. E, com isso, diferente das outras secretarias que têm seus coletivos, né, tem a imagem do secretário ou da secretária e o coletivo estadual ou nacional, a juventude do PT tem direção. E é por isso que nós fazemos um congresso e não um encontro. Porque nós elegemos toda uma direção. Todo mundo na direção tem cargo. Então, além de mim, a juventude do PT tem mais 22 pessoas na direção nacional da juventude do PT. Quando a gente faz a eleição, a gente elege a direção e o secretário ou secretária em separado. E aí cada uma dessas pessoas tem uma tarefa, se iguala muito à direção do próprio Partido dos Trabalhadores, mas em outros locais, outros pontos não, como, por exemplo, nós temos uma direção de movimento estudantil, que é de onde a gente tira, de fato, a nossa maior parte de militância. E esse congresso, ele está aí tanto para eleger essa direção, quanto para discutir a política de juventude da JPT, porque nós somos uma secretaria autônoma politicamente. Então, a nossa direção, por ser uma direção, ela pode tirar orientação política, ela pode tirar documentos acerca da conjuntura, acerca do movimento estudantil, acerca das políticas de juventude. Então, nós temos uma política própria para a juventude que é discutida nesse congresso. Todas as outras 7 secretarias do Partido dos Trabalhadores e os outros 18, se eu não me engano, ou 17 setoriais, não têm essa autonomia e não se elegem por congresso, sim por encontro. Então, essa é a ideia do Congresso da Juventude do PT. A gente renova tanto as nossas direções quanto a política da juventude do PT, entendendo que o processo, a etapa da juventude ela é muito rápida. Então, a gente precisa ter sempre novos espaços para atualizar a nossa política. E é por isso que o Congresso da Juventude do PT, até o momento, ele tem que ser realizado de 2 em 2 anos. Todas as outras secretarias setoriais têm gestões de 4 anos. A juventude são 2 anos. Mas tem sido um pouco difícil construir esse congresso a cada 2 anos, já que a gente é muito grande e o processo fica muito caro. Esse congresso em específico vai rolar depois de 4 anos do congresso que me elegeu. Porque quando a gente ia fazer o congresso, que era 2023, era o primeiro ano do governo Lula, e a gente, em diálogo, inclusive, com o próprio presidente Lula e com a nossa direção nacional, decidiu, por bem, colocar mais 2 anos de gestão para que a gente pudesse entrar nesse primeiro ano de governo Lula, discutindo as políticas externas do partido para o nosso país, e não necessariamente a nossa política interna. Então, vai ser tudo feito esse ano, junto com o processo do que foi o PED também, mas a gestão são mais ou menos 2 anos. Neste congresso em específico, o 6º Congresso Nacional, a gente quer aprovar o regimento interno da juventude do PT, que ainda não existe. Nós somos guiados pelo regimento que foi feito lá atrás para o primeiro congresso, que já faz muitos anos e precisa ser atualizado. E aí, nessa nova proposta de regimento, a gente coloca uma proposta de ser 2 anos e meio de gestão, porque 3 já seria um pouco demais para a juventude. Você perde uma geração quase inteira ali. Então, a ideia é que sejam de 2 em 2 anos, mas talvez mude para 2 anos e meio. Depende da juventude do PT, que vai votar esse regimento no Congresso. Tá, então só deixando claro para quem está nos acompanhando, por isso que não foi definido no PED, lá na urna, como foi todo o resto, todos os outros, a presidência do partido, outras secretarias foram definidas assim, foram determinadas assim, agora na última eleição, né? Mas por isso que a juventude do PT não foi definida assim. Nem a juventude, nem as secretarias setoriais. Mulheres, combate ao racismo, LGBT, cultura, sindical, meio ambiente e agrário. E todos os nossos setoriais. Eles são definidos em processos específicos. Todos esses outros encontros, a juventude do PT em congresso, porque esses agrupamentos sociais dentro do Partido dos Trabalhadores têm autonomia de eleger a sua própria direção, o seu próprio coletivo nacional e estadual. Então, a gente, inclusive, teve muitas mensagens no Instagram de gente falando: eu sou secretário da juventude do PT em tal cidade, fui escolhido no PED. A gente falando: olha, por estatuto do PT, não é no PED que se define secretário ou secretária da juventude do PT. Não é uma cadeira da direção. A cota de juventude da direção do PT, né, o PT é o único partido que tem cota para a juventude em todas as suas direções, de 20%, ela é para que você seja membro da direção, como qualquer outro membro, e não necessariamente secretário de juventude. O secretário de juventude é outro, ele tem que ser eleito em congresso, num processo de autonomia política da escolha desse nome.
E agora, com esse congresso que vai acontecer, tem etapas, né? Tem etapa municipal, etapa estadual e a etapa nacional. Como é que isso funciona? Quais decisões serão tomadas tanto na etapa municipal, quanto na estadual, quanto na nacional? Olha, nas etapas municipais, e nós somos a única secretaria no Partido dos Trabalhadores que faz etapa municipal. As outras podem fazer, mas não têm obrigação de fazer, já que são em congresso, e são em encontro. Nós, como temos um congresso, é preciso fazer etapa municipal para tirar delegados para a etapa estadual. Então, na etapa municipal, a gente discute conjuntura municipal, por óbvio, há algumas pautas deste congresso que têm que ser discutidas obrigatoriamente, pelo menos uma ou duas nesse congresso municipal, que é o Brasil soberano, conjuntura, o nosso papel internacional, a gente discute a escala 6x1, enfim, pautas que estão, nesse momento, em alta para a juventude, a uberização, tudo isso tem que ser discutido nesse congresso. Então, a gente faz uma análise de conjuntura bem forte. Nós vamos discutir a proposta de regimento da juventude do PT, que é uma proposta que foi construída pela Nacional e vai descer para ser discutida nos municípios, nos estados e votada, por último, no nosso Congresso Municipal, e discutir sobre o Representa, que é o nosso movimento de eleição, formação de candidatos e candidatas e lideranças da juventude do PT. Esses congressos municipais, as cidades organizam com as comissões eleitorais, onde já tem Secretaria Municipal da Juventude do PT, eles são a COI municipal para fazer esse congresso municipal. Onde não tem, o Estado determina quem vão ser as pessoas responsáveis pela organização lá naquela cidade. Então, eu, por exemplo, sou de Caldas Novas, que é interior do estado de Goiás. Lá em Caldas tem Secretaria Municipal da Juventude do PT. Então, essa direção municipal vai organizar o congresso da Juventude do PT municipal. Neste congresso são tirados delegados. A cada 4 delegados, elege um delegado para o congresso estadual. Esses delegados vão para a etapa do Congresso Estadual, lá se faz um debate estadualizado, lá eles fazem uma eleição de teses também. No municipal não elege tese, mas no estadual já elege a tese de política que vai guiar a juventude do PT daquele estado pelos próximos 2 anos e meio. Além de eleger também os delegados que vão para a etapa nacional. Na etapa nacional, a gente discute também a tese nacional, vota esse regimento por último, para ser aprovado. E nas 3 etapas, tanto municipal, quanto estadual, quanto nacional, se elege secretário ou secretária e, em votação separada, a direção da juventude do PT naquela etapa, né, naquela instância, municipal, estadual e, por fim, os delegados elegem a nova direção nacional da juventude do PT. Complexo, então, é uma grande responsabilidade. Complexo. Discutir realmente a política que nós queremos para os próximos 2 anos e meio da juventude do PT, além de decidir quem é que constrói a nova direção da juventude do PT naquele espaço. Então, não é um congresso... Por isso que é um congresso, não é um PED. O PED elege só a direção do PT. E aí, ano que vem, possivelmente, nós vamos ter congresso do PT, que é para discutir a política, inclusive estatutária do Partido dos Trabalhadores. A juventude do PT faz tudo num processo só, discute a política e elege a direção. Então, são dias muito importantes para a gente, dos municípios ao processo nacional, porque discutir a política municipal nesse momento nos ajuda a construir a campanha que a gente quer construir nos próximos anos para eleger mais vereadores jovens, para eleger mais deputados estaduais e federais jovens, e isso precisa, com certeza, da base como principal atriz do que vai ser a construção política da juventude do PT. Então, é um espaço importantíssimo, é o evento mais importante da juventude do PT, e a gente está muito ansioso para ver esses municípios aí construindo o congresso. Da última vez, em 2021, a gente construiu em mais de 3 mil municípios. Então, foi mais da metade desse país fazendo o congresso da juventude do PT. E agora, meus irmãos, a gente acha que dá para bater essa meta. É igual a Dilma, né? Vai a gente ser dobra maior a meta. ainda. Agora a gente quer fazer mais ainda, e a juventude do PT estava precisando muito desse congresso. O congresso da juventude do PT presencial com votação não existe desde 2015. Tem 10 anos que a gente não tem uma etapa dessa forma do Congresso da Juventude do PT. Por quê? 2018, 2015 a gente reelege o Jefferson, nosso secretário nacional. E aí teve as etapas municipal, estadual e nacional presencial. Na época, pouco se falava em processos online. E em 2018, a gente elege o Sorriso num congresso extraordinário, com o presidente Lula preso. Então, não teve votação, fez um acordo entre todas as forças e elegeu as direções em todos os âmbitos, municipal, estadual e nacional. Não teve votação em nenhum lugar do país. E o congresso que me elege em 2021 é um congresso online por conta da pandemia. Então, desde 2015, a gente não tem um congresso com disputa, com votação e presencial. Então,
10 anos depois a gente vai reunir a juventude do PT de novo para fazer um processo como esse, e a expectativa está muito grande, assim como a vontade desses meninos de construir. Porque eu estava no Congresso do Jefferson, o segundo Congresso do Jefferson, que reelege ele, em 2015, mas isso porque eu faço esse ano 13 anos de juventude do PT. Mas na conta matemática, você pode ficar dos 16 aos 29 anos na juventude do PT. Então você tem ali 14 anos só de juventude do PT. Muito pouca gente estava 10 anos atrás. Então, a maior parte da nossa juventude não vivenciou um congresso como esse. É um momento novo para todo mundo poder aproveitar e entender como funciona o Congresso da Juventude do PT. Então, está todo mundo muito ansioso. A gente está muito feliz que esse congresso vai acontecer. Nem dá para ver nessa carinha que tá feliz que só, né? Eu sou pouco expressiva. Nada, não. Ela nem é mãe coruja dessas muito. crianças da Minhas juventude crianças. do PT, né? As crianças dela, gente. Mas, amiga, tem uma coisa que é semelhante ao processo do PED, que é a questão das chapas, né? Existem chapas. Como é que funciona a construção dessas chapas? Qual é o prazo para inscrição? Como é que o povo participa? Como é que funciona isso? Veja bem, tu chega aí no seu município, vou dar o exemplo da minha cidade, gente, Caldas Novas. Para quem não conhece Caldas Novas, a maior instância hidrotermal do mundo fica no interior do estado de Goiás. Aí eu chego lá em Caldas para fazer o Congresso da Juventude do PT, meus amigos, meus companheiros e companheiras da juventude. E a gente precisa eleger tanto a nova direção, quanto o novo secretário ou secretária, quanto a delegação, os delegados que vão para a etapa estadual. Neste congresso vão ter 3 processos de inscrição. O primeiro processo de inscrição é para você inscrever os candidatos ou candidatas que vão disputar a secretaria. Então, eu, Nádia, quero ser secretária da Juventude do PT de Caldas, mas a Fran também quer ser secretária da Juventude do PT de Caldas. Nós duas temos que inscrever as nossas candidaturas. Uma inscrição separada. Aí, cada uma de nós vai ter uma chapa para construir a direção. Você vai lá e escreve a chapa que está disputando a direção municipal. Para além disso, você vai ter que escrever também a chapa de delegados, que precisa ser votada. Não é só eu querer ser delegada e ir para o estadual, não. Eu preciso ter o voto dos meus companheiros para poder representar eles nesse momento. Não é só a minha querência. A gente tem que fazer um processo democrático onde os companheiros se sintam representados da minha pessoa no estadual. Então, também se escreve uma chapa de delegados. Essas chapas podem ser únicas, pode ter uma cidade onde não tem disputa, pode ter cidade onde tem disputa, pode ter 2 candidatos a secretários, mas eles com a mesma chapa de direção. Isso daí vai da política da construção que for feita na cena do Congresso. Mas o prazo para escrever todas essas chapas é até um dia antes da eleição. Quais são os prazos da eleição, Nádia? Vou repetir no final, mas vou falar agora de novo. A gente tem os congressos municipais do dia 26 de setembro ao dia 2 de novembro. Municipais. Então, entre esses dias aqui, pode rolar congresso municipal. A inscrição tem que ser feita um dia antes da cena do congresso. Então, se o meu congresso é dia 28 de setembro, dia 27, a gente tem que escrever essas chapas. Os congressos estaduais vão acontecer de 7 de novembro a 30 de novembro. Assim sendo, também, um dia antes tem que fazer a inscrição dessas chapas. E o Congresso Nacional acontece de 12 a 14. Tem que escrever um dia antes do dia da votação. Por que isso? Normalmente, os congressos municipais só são um dia. Mas os estaduais, eles são 2 ou 3 dias. Então, se a minha votação será no domingo, o congresso inicia na sexta, eu tenho até o sábado para escrever a minha chapa. Mesma coisa para o Nacional, que serão 3 dias, de 12 a 14. Então, até dia 13 de dezembro para escrever a chapa do Nacional. Um dia antes do processo de votação, porque nós precisamos construir as cédulas e como é que vamos votar, tudo isso. E a comissão eleitoral precisa ter acesso a essa construção da disputa, né, da eleição. Mas, obviamente, também pode ser construído um processo de unidade. Que a gente gosta muito da disputa, né? A gente gosta muito de disputar a eleição, nós somos petistas, adoramos disputar uma eleição, mas também se pode construir um congresso de unidade. Então, se você aí na sua cidade quer construir um processo onde não haja disputa, é possível também, e aí as pessoas são eleitas por aclamação, levantando o crachazinho bem tranquilo, para não precisar ter eleição. Mas caso tenha eleição, precisa registrar as chapas um dia antes do Congresso, para que a gente consiga ter uma votação que fique claro para todo mundo quem são os candidatos, quais são as chapas, tudo isso.
E quais são os pré-requisitos para os candidatos em relação à filiação, como é que funciona esse fluxo? É importante para a juventude que nos acompanha, está interessada em se inscrever, em participar? Quais são esses pré-requisitos? Muito que bem. Importante explicar, porque não é um processo que a gente tem todo dia e, de fato, dessa forma já não existia há muito tempo. Nós tivemos uma campanha de filiação que durou até o dia 13 de setembro. 13 sempre, né, amigos? E aí, essa campanha, o dia 13 de setembro era o limite de filiação. Todo mundo que se filiou e é jovem até o dia 13 de setembro está apto para votar. Para participar, tanto para ser candidato quanto para votar nesses congressos municipais. Se você se filiou até o dia 13 de setembro, vai estar apto para participar. Só precisa procurar o Partido dos Trabalhadores da sua cidade, a Secretaria de Juventude do PT, se você souber quem é na sua cidade, para ver quando é que vai ser feito esse processo. Todo mundo tem que ter entre 16 e 29 anos. Na Juventude do PT fez 30, está fora da juventude. Já não é mais jovem segundo o nosso estatuto. Eu mesmo que faço 30 esse ano, já estou me aposentando de todas as formas possíveis. Então, já não tem como mais. Mas se você tem até 29 anos, você consegue participar do Congresso da Juventude do PT. Até 29 anos em que data? Dia 14 de dezembro, que é a última data do nosso congresso. Então, se até dia 14 de dezembro você tem 29 anos, você tem que ter 29 anos na cena do congresso que você está. Por um exemplo, vou dar um exemplo básico para vocês. Eu posso participar do Congresso Municipal e posso participar do Congresso Estadual em Goiás, desde que ele seja feito antes do dia 25 de novembro, que é quando eu faço 30. O nacional eu já não consigo participar, porque eu não vou ser mais jovem. Mas até o Congresso Estadual eu consigo participar. Se eu sair delegada do Congresso Estadual, aí eu consigo participar do nacional, porque na cena daquele congresso eu ainda tinha 29 anos e fui eleita delegada. Então você precisa ter até 29 anos, né, 29 anos, 11 meses, enfim, na data do seu congresso. Aí você consegue participar. E tem que estar com uma situação cadastral também regularizada dentro do partido. Importante não só para o Congresso da Juventude do PT, mas para as etapas das outras secretarias que vão estar acontecendo esse ano. Por quê? Porque como é que nós vamos achar o seu nome lá? Como é que nós vamos achar os seus dados? Como é que a gente vai ter certeza de ser afiliado? Então, seu cadastro lá no CICIL tem que estar tudo certinho. Inclusive, além dessas 4 secretarias que eu falei que são automáticas, né? Todo jovem entra, toda mulher, todo negro e negra e todo LGBT vai automaticamente para as suas secretarias. Todo filiado e filiada pode escolher mais 2 setoriais ou secretarias para participar e, inclusive, para participar do processo de eleição que vai rolar. Então, a gente tem aí Secretaria de Cultura, Setorial de Esporte, Setorial de Segurança Pública, Setorial disso, daquilo, Secretaria Agrária. Você pode fazer a escolha entre esses outros espaços para participar. Então, você precisa estar com seus dados cadastrais confirmados e atualizados, porque vai ter processo de renovação de direção de todos esses lugares. Então, é importante não só para você poder participar do Congresso da Juventude do PT, mas para você poder participar dos outros espaços que o Partido dos Trabalhadores deixa à disposição da nossa militância para construir a política. E isso é muito importante. A juventude precisa estar em todos esses espaços, porque, como eu disse, o PT é um partido que tem cota geracional. 20% de todas as direções, coletivos e espaços do Partido dos Trabalhadores tem que ser de jovens. Então, não vai existir uma secretaria sindical se ela não tiver 20% de jovens. Não vai existir uma secretaria agrária se ela não tiver 20% de jovens. Um coletivo de meio ambiente, um setorial de direitos humanos, um setorial das pessoas indígenas. Então, a gente precisa estar em todos esses lugares. Atualizar o seu cadastro lá no sitezinho do PT, na área PT, é essencial para que a gente mantenha viva essa veia pulsante do Partido dos Trabalhadores, que são as secretarias setoriais. Resumindo, bora se movimentar, juventude, viu? Não perde tempo, né? Tudo no site, viu, gente? Hoje em dia, no Partido dos Trabalhadores é assim, é tudo no site. Não tem mais papelzinho, não tem que ir lá no PT para atualizar seus dados cadastrais, nada disso. Entra no site aqui, meu amor, no celularzinho mesmo. Inclusive, o PT tem um aplicativo, não sei se os senhores estão sabendo, mas o PT tem um aplicativo e lá dá para atualizar, viu? Tecnologia. Aqui é juventude pulsante. Baixa o aplicativo do PT e atualiza seus dados, menino, 3 segundos. É mais rápido que dar match no Tinder. Mais rápido que dar match no Tinder. Então, as frases maravilhosas da nossa secretária, olha, não tem, meu amor. Aqui não tem pra ninguém. Vai estar entendendo, eles vão estar entendendo. Eu não tenho dúvidas de que eles vão estar entendendo este teu comentário, né? Eles estão. Não tenho a menor dúvida. Não só eles. Nós também entendemos. Tá bem claro pra nós, né? Tá bem claro, ficou claro a velocidade, a agilidade de fazer essa atualização, de baixar o aplicativo do PT. A gente sabe. E de não dar match no Tinder. E de não dar match no Tinder. Olha, tá difícil dar o match. Tá difícil dar o match. Luiz Inácio, você prometeu. Luiz Inácio, você prometeu. É isso. E já estamos chegando em 26.
É que não acabou o governo ainda. Ainda há tempo. Eu acho que o Luiz Inácio já perdeu esperança na gente. O problema já não é a promessa. Eu acho que ele já perdeu a esperança na gente. O problema não é a promessa, irmã. Exatamente, eu acho que são as pessoas. As pecinhas. Também tô achando. Ai, cry. Mas chegou o momento da gente trazer curiosidades, da gente trazer fatos que acompanham a trajetória da juventude do Partido dos Trabalhadores, né, mana? Vamos ver. Vem aí o Você Sabia? Agora eu não falo. Ai, eu sinto falta. Gente, eu estou me sentindo órfã do lado de cá, mas assim, uma privilegiada do lado de lá, entendeu? É sobre isso. Agora eu não posso chamar. Ela não pode chamar, eu tô chamando sozinha. Primeira curiosidade de produção. A fundação da Secretaria Nacional de Juventude do PT aconteceu em dezembro de 1987. E aí tem uma história, na verdade, assim, não foi a fundação efetiva da secretaria, mas foi a integração de todos esses jovens, né? O que acontece? A gente, desde a fundação do Partido dos Trabalhadores, tem jovens. O Partido dos Trabalhadores anos 80 foi fundado por jovens. Exato, né, foi fundado por jovens, por estudantes, por sindicalistas ainda jovens. Mas a gente não tinha a organização da juventude num espaço. Não foi em 87 que surgiu a secretaria, mas foi o primeiro espaço de organização da juventude. Coletivo, coordenação, onde eles se organizavam para poder tratar das pautas de juventude dentro do Partido dos Trabalhadores. E aí, com o passar dos anos, a juventude organizada, a juventude petista, foi ganhando vitórias dentro da própria direção do Partido dos Trabalhadores e alcançando outro espaço. De coletivo passaram a coordenação. E em 2009, a gente cria a Secretaria Nacional da Juventude do PT. Formalizou em 2009. Formalizou como uma secretaria. E aí foi quando a gente teve o primeiro Congresso da Juventude do Partido dos Trabalhadores, que elege a Severine, a nossa primeira secretária nacional de juventude, a única mulher antes de mim, que depois foi secretária nacional do governo também. Então, a gente, dentro do Partido dos Trabalhadores, essa juventude nunca deixou de lutar. Elas primeiro fundou o partido, mas não tinha uma organização ali de um espaço, aí eles criam um coletivo, que é para discutir sobre isso, e aí depois isso vira uma coordenação, no intuito de fortalecer a luta de juventude, e depois são tantos jovens que já acaba se criando a Secretaria Nacional da Juventude do PT, que é a instância que a gente tem até hoje, reconhecida pelo Estatuto do Partido dos Trabalhadores, com a direção e com o Congresso, para poder eleger a sua direção. Então, a gente começa a se organizar ali em 87, mas vai alçando e conquistando vitórias dentro do Partido dos Trabalhadores até virar a nossa secretaria. E tá chegando o 6º Congresso. E vem aí o 6º Congresso. Próxima curiosidade de produção. Em 98, aconteceu... Ela tá lendo, eu tô lendo, amiga, automático. Lê, amiga, vai! Em 1998, aconteceu o primeiro Seminário Nacional da Juventude Negra do PT. Exatamente. A gente foi construindo vários espaços de auto-organização dessa juventude petista. Porque a pauta de juventude, ela é uma pauta que se intersecciona com várias outras. Não dá para você falar de juventude no Brasil sem pontuar a juventude negra, não dá para falar de negritude e racismo no Brasil sem pontuar a juventude. Nós somos um país que mata jovens negros a cada 23 minutos. Nós somos um país onde a guerra às drogas mata a nossa juventude o tempo todo. Nós somos um dos países mais perigosos para mulheres viverem automaticamente jovens mulheres também. Elas também são a maior parte das vítimas. Eu sou do estado de Goiás, e em Goiás o maior número de feminicídios acontece com jovens mulheres negras. Então todas essas pautas se interseccionam e a gente foi criando espaços de construção, de debate, de política auto-organizados. Então, a gente tem esse primeiro Seminário Nacional da Juventude Negra, mas aqui, já nos anos 2000, tem a primeira reunião que cria a JN13, que é a Juventude Negra do PT. Foi um espaço de muito debate, de muita deliberação, e que conseguiu formular políticas públicas que nos levaram, inclusive, a projetos de governo que criaram Juventude Viva e hoje Juventude Negra Viva desse governo Lula 3 e tantas outras pautas como o próprio ProUni, o próprio Reúne, que trouxeram a Juventude Negra para outro espaço nos nossos governos, que foi pensado aqui dentro dessa Juventude Negra petista. É lindo. Ai, a gente, essa mãe orgulhosa. É isso, essa mãe orgulhosa. Próxima curiosidade, produção. O primeiro Congresso da Juventude do PT aconteceu em 2008. É isso, eu falo 2009, mas aqui tá certo, é 2008. 2007 acontece o Congresso do PT, que cria a Secretaria Nacional. 2008 acontece o primeiro Congresso da Juventude do PT e a Severine vira secretária em 2009, que é quando ela toma posse, é isso. E esse congresso foi muito importante, porque foi o primeiro que elege a direção, que cria os nossos próprios documentos para pensar a política da juventude petista, que cria as nossas secretarias municipais. Foi um espaço de libertação e autonomia da
juventude do PT como a gente não tinha antes. E a Severine é uma jovem, hoje já não jovem na idade dentro do Partido dos Trabalhadores, mas ainda uma jovem pesquisadora que vem da agricultura familiar, que vem de um espaço onde a juventude do Partido dos Trabalhadores ainda não estava tão inserida, né? Nós viemos dos metalúrgicos, nós viemos do sindicalismo, e a Severine vem trazendo não só esse coração pulsante e forte dessa jovem mulher, mas uma jovem mulher que vem da agricultura familiar, que vem do campo e constrói uma política linda dentro da juventude do PT, tanto que depois vira secretária nacional da juventude do governo Dilma. Está aqui na minha frente a nossa futura secretária nacional. Vamos profetizar. Não sei. Todo secretário da juventude do PT vira que secretário for nacional, de governo, né? vira o secretário. Sorriso virou. Sorriso é nosso secretário nacional do governo Lula. Deixa ele lá, que ele é um ótimo secretário. Olha gente. Isso, gente. Deixa ele lá, que Sorriso arrasa. Olha aqui, ó, no ponto. Chegou Sorriso aqui, ó, no ponto. É incrível. Deixa ele lá quietinho na secretaria dele. Nada, mas a gente está falando sobre depois de 2026, a nova eleição, reeleito Lula. Tem muita água para rolar aí pela frente, mas hein? Quem sabe, né? Olha aí, ó. Luiz Inácio. Olha aí, Luiz Inácio. Hashtag fica a dica. Próxima curiosidade, produção. Nas eleições de 2024, eu não consigo, a minha Vai, amiga. A juventude do PT conquistou 33 prefeituras e 561 assentos nas câmaras municipais, exatamente. Foi um sucesso, né? Foi o maior número que a gente já elegeu de jovens na história do PT, graças ao movimento Representa, e eu sou suspeita para falar desse movimento. Acho que é uma ideia incrível que o Partido dos Trabalhadores trouxe para não só incentivar os nossos jovens a serem parlamentares, mas para trazer uma formação para que eles se sintam encorajados, incentivados pelo Partido dos Trabalhadores a estar nesses espaços, a disputar esses espaços. Os nossos jovens que ganham são muito importantes, porque, obviamente, nós somos um partido político, nós queremos disputar o parlamento e o executivo, mas os que se colocam à disposição de disputar esses espaços, para a gente também são muito importantes. Nós sabemos como é difícil carregar a estrela vermelha do Partido dos Trabalhadores nos interiores, nesses espaços onde o debate político ele é ainda muito próximo do debate familiar, como é no interior dos nossos estados, e quem se coloca à disposição para fazer isso, sendo assim tão jovem, 18, 19 anos, como a gente tem candidatos e candidatas, mostra que o Partido dos Trabalhadores não só é um partido que tem legado, que tem história nesses seus 45 anos, mas um partido que entende que o Brasil merece muito mais, o Brasil precisa do Partido dos Trabalhadores por muito mais tempo, e por isso incentiva a sua juventude, e eu estou aqui já esperando que 2026 a gente volte a bater recorde na eleição de deputados e deputadas e governadoras, como aconteceu no ano de 2022, onde a gente conseguiu bater os recordes também de eleição de jovens para esses espaços. E isso mostra também o quanto o Partido dos Trabalhadores consegue se comunicar com a juventude, né? E o quanto nós temos jovens encorajados pelo partido, pela luta, pela militância, para se dispor a isso, né? Com tão certeza. Jovens. A gente tem uma ideia, né, um imaginário assim, de que a extrema-direita está, hoje em dia, com toda a juventude brasileira, né? Até porque eles têm grandes líderes muito jovens, de fato. Se a gente tira o Bolsonaro aqui da frente, né, quem vem? Nicolas Ferreira, Pablo Marçal, os próprios filhos do Bolsonaro que dialogam ali com a juventude muito grande, que dialogam diretamente com a juventude, que enxerga neles líderes não tão distantes da sua realidade quanto jovem, mas o Partido dos Trabalhadores não deixa de tê-los também. A Camila Jara, que é a nossa deputada federal mais jovem, é pouca coisa, mas poucos meses mais velha do que eu, assim. Foi eleita muito jovem. A gente vem elegendo vereadores e vereadoras cada vez mais jovens pelo entendimento que o PT tem de que precisa não só conquistar os espaços com os nossos grandes líderes, nós respeitamos muito os nossos grandes líderes, porque se a gente chega até hoje com um partido forte, que é graças àqueles companheiros e companheiras que estão no Partido dos Trabalhadores há 45 anos, desde antes do PT ser fundado, quando ele começou a ser imaginado ali pelos nossos líderes, mas que eles também compreendem que é preciso renovar os espaços, que a transição geracional é importante. E quando o PT aprova o movimento Representa, é isso que ele diz para a sociedade. Ele diz, a gente sabe que nós temos o maior líder da América Latina, que é Luiz Inácio Lula da Silva, que já não é mais um homem tão jovem, mas nós sabemos também que nós precisamos investir na juventude, porque o legado, a história, a construção do Partido dos Trabalhadores e do próprio Lula não pode parar quando o Partido dos Trabalhadores deixar de ter esses líderes em vida. Nós precisamos seguir
seguir com essa história, o Brasil precisa que a gente siga com essa história, e é responsabilidade do PT eleger esses jovens para que a gente consiga ter o Partido dos Trabalhadores aí por mais 100, 200, 300 anos, porque é só a juventude que vai conquistar esse título de Partido Centenário para o Partido dos Trabalhadores a cada vez que se renova, e ter esses recordes é sempre incrível, assim. Que a gente continue batendo recorde. Com certeza. Inclusive, se a gente parar para pensar, hoje os líderes que nós temos, essas pessoas que fizeram parte da história da construção do nosso partido, eram os jovens, Muito. né? Da época que lutaram para construir o Partido dos Trabalhadores. E eles entendem também a importância dessa permanência jovem dentro do próprio partido. Muito. Né? A foto emblemática que tem do Lula falando em cima de uma caixinha, né, de madeira para vários metalúrgicos, assim, ele tinha menos de 30 anos. Ele tinha 26, 27, se eu não me engano. Ele tinha menos de 30 anos. Ele era um jovem que estava ali já liderando os metalúrgicos e começando o novo sindicalismo no Brasil, já que quem começa o novo sindicalismo é o Lula. Ele começa ainda jovem, entendendo que precisava mudar o que era o sistema político naquele momento, e quem faz essas mudanças é sempre a juventude. É sempre a juventude que traz a renovação dos espaços, as revoluções, com a coragem e a ousadia que lhe cabe a quem ainda vai conquistar o mundo todo. Então, eles entendem muito bem e apoiam muito quem é que vai estar dentro desses espaços construindo a nova política. Inclusive, Luiz Inácio já avisou aqui para o PT que ele está de olho nesse Congresso Nacional da Juventude do PT, já está querendo saber tudo, e nós estamos informando para ele, então fiquem aí ligados, hein? Se tiver congresso na sua cidade, o Lula vai saber, porque ele está sabendo de tudo. Se não tiver, ele vai saber também. E ele tá sabendo de tudo, inclusive tá aqui, ó. Só observando vocês, ó. Só observando aqui, ó. E ele sabe de tudo, queridos. Luiz Inácio. Quem vai participar, quem vai votar, os nossos filiados. Tá esperto, tá ligado aqui, viu? Ele sabe. Amiga, a gente vai para um rápido intervalo, viu? A gente vai. Vai. Gente, fica aí que a gente já volta. Comece suas manhãs com mais informação no Café PT. Os assuntos mais importantes para o dia a dia do trabalhador e da trabalhadora brasileiros, debatidos com lideranças do PT e do governo Lula. Já preparou o seu café? Então chega com a gente, porque o Café PT começa agora. Assista a programas inéditos toda segunda, quarta e sexta, às 9 da manhã. Ou confira a reapresentação logo após a reprise do jornal PT Brasil. TV PT. Aqui brilha uma estrela. Quer ver mais mulheres ocupando espaços de poder? Então se liga no Elas por Elas. O programa que encara os desafios das mulheres brasileiras, a misoginia, discriminação, a violência política de gênero, muita perda de direitos. O LIC 180 tem papel importante, também vai estabelecer um diálogo. A importância da rotatividade. Que eu senti na pele. Mas, seguindo o debate, incentiva e prepara você, mulher, para a disputa política. De segunda a sexta, às 4 da tarde, na TV PT. O canal do partido que mais elege mulheres no Brasil. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Em 2024, a Rádio PT conquistou um crescimento impressionante, conectando mais e mais pessoas com informação e música de qualidade. De agosto a outubro, a audiência disparou, passando de 21 mil ouvintes para mais de 118 mil. A Rádio PT também faz a gestão do podcast do Lula, com mais de 720 episódios produzidos. A Rádio PT está presente em todas as plataformas. Em 2025, vamos mais longe. E você faz parte dessa jornada. Voltamos, segundo bloco do Pode Tremer, o podcast da juventude do PT e de todas as juventudes, realizando o meu sonho de entrevistar a minha secretária, a nossa secretária, Nádia Garcia. Absurdo, gente. Eu não gosto de estar do lado de cá, gente. Não gosto. Não, e o mais engraçado é ela assumindo o papel do lado de cá, estando ali, ela tá valendo. Automático. Ela já... é isso aí. Amiga, a casa é tua. Tu faz o que tu quiser. Tu manda nesse lugar. É automático. Você é dona do meu coração.
Você manda nessa bancada, no Luiz Inácio que nos acompanha. Tu que manda. Esse é o nosso Luiz Inácio. Esse é o nosso Luiz Inácio. E voltamos a falar sobre 6º Congresso Nacional da Juventude do PT, né? Ai, vai ter congresso, gente. Toda empolgada pelo Congresso. Eu tô. Vamos recapitular, então, essas datas para o pessoal que está acompanhando pra gente? Vamos recapitular essas datas. Congresso Municipal. 26 de setembro a 2 de novembro. Congresso Estadual. 7 de novembro a 30 de novembro. Congresso Nacional. 12 de dezembro a 14 de dezembro. Eu não quero te dizer nada, tá? Mas eu acho que estão tentando sabotar. A produção está tentando sabotar porque eles estão deixando o microfone aberto pra gente ficar se ouvindo, viu? Então, eu fiquei a gente está se perdido nas retroalimentando aqui. Ó, eu fiquei um pouco desligou. perdido nas datas, mas eu consegui manter o foco. É isso, não, assim, ó, eu tô Nossa. chocada com essa concentração. Olha aí, ó, e ainda pede desculpa. A voz do anjo que sussurra no nosso ouvido pede desculpa. Tá perdoado porque eu não errei as datas. Mas Não, mas assim, a mulher, a concentração, essa mulher não tem TDAH, não, eu viu? erro essas datas. Nossa, porque eu como alguém que tem TDAH, eu já tinha me perdido todinha. Não, foi difícil. Eu tô até, na verdade, eu vou abrir aqui pra ver se eu não errei A essas garante, a amiga garante, porque a Se produção, eu ela errei, tentou ela nos me sabotar. sabotou. A gente tá lidando com isso aqui, viu? datas. Não tá certo. Acertei as minhas datas, produção. Não, Então- não foi dessa vez que vocês me derrubaram. Isso é assim. Então tenta tirar teu brilho, amiga. Estão tentando tirar teu brilho. Ah, essa cutis daqui, meu querido. É isso, meus queridos. Eu não quero te dizer nada, mas foi meu irmão, viu? Foi? Meu irmão de cabelo que fez isso contigo, viu? Os ruivos estão contra mim. É isso, foi meu irmão de cabelo que fez isso contigo, amiga. Brabo, viu? Brabo. Mas, meus queridos, um dia da caça, o outro é do caçador, né? Chegou o momento onde nossa secretária / apresentadora do Pode Tremer vai ter que nos contar uma história. Seja ela inusitada, seja uma fofoca, um barraco, uma situação constrangedora, sobre congresso, sobre juventude, sobre o que é estar nesta luta pela militância jovem no Partido dos Trabalhadores. Vem aí o Segue o Fio! Eu vou ter que me retirar que minha mãe tá me ligando. Não tente se esconder, que Tá me olha... chamando ali, eu vou ali. Sabe qual é o rolê, gente? Que vocês não sabem. Porque o que ela conta de história aqui nos bastidores, história é o que não falta pra essa mulher, tá? Só vou contar isso pra vocês. Essas não serão contadas. Não tem uma história que é proibida, mas história é o que não falta. Veja você, essas não serão contadas, que essas são fofocas. Não, mas a gente gosta de fofoca que não pode tremer, né, gente? Ela tá sempre tentando arrancar a fofoca dos outros, mas ela não quer contar a fofoca dela, vocês estão vendo, né? Vou contar uma legal. O que vem, amiga? Quando a gente foi convidar o Lula pro último congresso da Juventude do PT, pro congresso que me elegeu, o 5º. A gente, Sorriso era o nosso secretário. E aí ele marca com a equipe do Lula, com o Marcoli e tal, lá em São Paulo, para poder entregar o convite do congresso pro Lula. Que é uma tarefa que eu estou tentando. E aí, Lula faz essa reunião com a Juventude do PT, quem conseguiu da nossa direção nacional ir para São Paulo participou, eu morava em São Paulo na época e foi. E aí, reunião sem celulares. Todos os celulares guardados, todas as fotos tiradas por Estuquinha, porque Lula quis bater um papo real com a Juventude do PT. Ele não tinha feito essa conversa ainda com a nossa juventude, nossa direção nacional, desde quando ele tinha saído da cadeia. Eu estava na pré-eleição já era final de 2021, então a eleição estava batendo na porta já no outro ano. E aí a gente vai convidar ele e faz uma rodada de apresentações. Neste momento a gente tinha 3 candidatas naquele espaço à secretária nacional da Juventude do PT. Eu, a Marina Gice, que é hoje a minha secretária adjunta, e a Lucy, que é a nossa secretária de formação. E aí foi todo mundo passando, assim, os meninos falando de onde eles eram, qual era o cargo e tal. E aí quando chega, e a gente falando, esse é o meu nome, a Lucy falou, olha, eu sou a Lucy, eu sou secretária adjunta da Juventude do PT hoje e sou candidata à secretária nacional da Juventude do PT. Aí ele perguntava por qual tendência, de onde que você é, e ok. Quando chegou na minha vez, e ele já sabia que eu era candidata pelo CNB, eu fiz, oi, eu sou a Nádia, eu sou de Goiás, sou candidata, sou diretora de combate ao racismo e LGBT dessa gestão da Juventude do PT e candidata a secretária nacional da Juventude do PT. Ele fez por onde? Eu fiz pela CNB. Ele, de onde você é? Eu fiz de Goiás. Ele, mas você é ligada a qual deputado? E você já formou? Você formou em quê? Você estuda o quê? E foi uma entrevista. Ele fez uma entrevista e eu assim...
Oi, presidente. Não, eu já formei já. Eu sou jornalista, presidente. Então, especialista em marketing. Eu sou adulta, Eu presidente. sou isso, não, desse jeito. Ele fez uma entrevista assim comigo, e a entrevista que ele não fez com as outras meninas. Porque o Lula sempre teve uma relação mais próxima à CNB. E aí ele fez uma entrevista assim comigo, foi muito engraçado. Ele, tá bom, então, muito obrigado. Eu de nada, presidente. E aí todo mundo ficou, meu Deus, todo mundo assistindo ao vivo. O Lula me entrevistava, foi muito engraçado. Todo mundo assim, tipo, meu Deus. Ele realmente queria saber quem é ela. A tua alma tirou print na hora. Nossa. E aí entregamos o convite, ele falou que ele ia. Aí perguntou qual que era o dia da eleição. A gente falou que era no domingo, ele ia na sexta pra poder fazer a abertura. Tudo foi, inclusive, fez uma fala muito bonita na abertura do Congresso da Juventude do PT de 2021, mas eu lembro que eu me tremia igual uma vara verde, assim, porque uma coisa, gente, você fazer campanha nesse país inteiro, e eu fiz campanha nesse país inteiro, rodei o Nordeste inteiro, rodei todas as regiões desse país para fazer a campanha da Juventude do PT, mas você treme na hora que você chega na frente do velho, gente, e eu tremia, nossa, na cadeira, assim, dava pra ver que eu tava tremendo, não só eu, a Lucy também tava tremendo, a Marina também tava tremendo. Lucy? Uhum. Ai, diva. Aí, e foi muito engraçado, aí quando acabou as meninas falaram, ele fez a entrevista com você que ele não fez com a gente. E eu fico chocada que tu teve capacidade cognitiva de responder isso nessa hora. Porque eu acho que eu tinha começado... É que se eu não respondesse era pior, né, amiga? Aí eu respondi assim, mas nossa, eu não tava esperando eu pra não aquilo. sei, talvez eu tivesse um choque na hora e eu congelasse, porque a gente já ouviu muito relato de gente que encontrou Lula e simplesmente se colocou a chorar e não conseguia falar. Né? A primeira vez que eu vi ele foi isso que aconteceu comigo. A primeira vez que eu consegui falar com o Lula foi no dia que ele se entregou pra PRF. Aí eu tava lá no segundo andar do Sindicato Metalúrgicos chorando, igual tem uma foto, um fotógrafo tirou uma foto minha chorando, de tão absurdo que tava o meu choro, assim, chorando, E aí ele tava passando e cumprimentando cada um, obviamente eu estava lá de intrusa, porque eu não era nada nem ninguém, eu só me enfiei lá dentro, consegui, eu entrei, consegui passar do segurança lá, entrei lá dentro. E aí ele tava cumprimentando todo mundo, tipo, dirigentes, pessoa internacional que tava lá junto com ele, aí de repente ele falando, todo mundo, ele parou na minha frente, obviamente eu não sabia quem eu era. E aí eu chorando, me debulhando em lágrimas. Ele fez, por que você tá chorando? Eu disse, porque você vai ser preso. Porque você vai se entregar. Chorando assim. Ele, mas eu não tô chorando. Eu fiz, gente, o homem vai me dar uma esporra aqui agora mesmo. Na moral. Tipo, meu querido, isso lá é hora de dar esporro nos outros. Sempre é uma hora de dar esporro nos outros. Ele fez, mas eu não tô chorando. E, nossa, gente, que ódio. Em momentos de revolução, o militante não chora. Eu fiz... É certo, presidente. Tá bom, presidente. Tá certo, presidente. Tentando engolir o choro a seco. Eu não posso chorar, o homem tá indo preso. Eu não posso chorar. Não pode chorar nunca também. Não pode chorar, pode sorrir, pode ser desesperado, não pode nada também. Mas esse teu relato não é novidade também, porque a gente ouve aqui. É isso. Amiga. Essa foi o meu primeiro encontro com o Lula, esporro. Ai, nunca duvidei que seria assim. E eu nem tava falando da barbaridade que eu falo. Eu só tava chorando mesmo. E sabe o que é engraçado? Porque ele é a pessoa mais chorona da face da terra. Mas ele tava firme, menina. Mas é isso, mas hoje, tu vai ver os discursos dele, o presidente ele fala e chora. Ele tá chorando. Mas é que, naquele momento, tava todo mundo chorando, né? Tinha milhares de pessoas chorando no sindicato. E ele brigando que a gente tava chorando. Aí eu parei de chorar. Eu engoli o choro. Mas tem uma foto minha, um jornalista tirou, gente, eu me acabando de chorar, chorei horrores. Desidratando. Mas é isso, entrei de penetra e tomei um esporro. Obrigada. Viu, assim, ó, a gente ganhou um combo. Era uma história, virou duas. Porque não, é que esse eu sempre... Não tinha como, um gente. Esporro, meu Deus, por quê? Não, e essa história é um clássico, porque a gente ouve tanto relato da galera que chora de desidratar, né? Mas não toma esporro? Não, eu acho que a parte do esporro ficou contigo só mesmo. Comigo. Mas é que eu realmente tava chorando num nível de exagero, assim, porque todo mundo tava chorando, mas era a primeira vez que eu vi o homem tá rindo preso. Eu pensei, nossa, nunca mais vou ver, que péssimo momento pra ver, aí tomei esporro. Aí tomei esporro. Aí engoli o choro. Aí parei de chorar. Amiga, falando em chorar, agora a gente vai sorrir, tá? A gente tem um WhatsApp aqui no nosso Pode Tremer, mas eu não vou tirar esse momento de ti, tá? Esse momento é teu, todo teu, infinitamente teu,
pra falar sobre o nosso WhatsApp, viu? Quem me conhece sabe que esse é o meu momento preferido da gravação do Pode Tremer, porque eu me sinto a Priscila no Bom Dia e Companhia. Olha, vai aparecer embaixo de ti aí, na tua câmera fechada, olha que maravilha. Fecha nela, Priscila. Olha aí! Nunca antes, hein, na história desse país. Olha isso! Nunca antes na história desse país. Olha aí, amiga. Meu númerozinho. Vamos lá, o WhatsApp do Pode Tremer. Aqui agora tá ao contrário, né? 859-9943-5662. Repetindo. 85-99943-5662. Manda mensagem pra gente, manda foto, conta se você já tomou um esporro do Lula. Eu quero saber se você já tomou um esporro do Lula, porque eu já tomei. Alguns, inclusive. Não foi só um, não, tá? Isso foi só o primeiro. Mas conta se você já tomou um esporro do Lula, se você chorou muito quando você viu ele, se acha que você vai chorar muito quando você viu ele. E manda foto se tiver foto chorando, que normalmente as pessoas têm foto com o Lula chorando. Porque você tá chorando, a cara sai desse tamanho na foto inchada. É absurdo. Manda foto, manda vídeo, fala quem que vocês querem que a gente entreviste aqui, que não seja eu, que já fui. É fácil, tá? É fácil. Lembrando que o Pode Tremer é transmitido toda quinta-feira, às 18 horas, com reprises nas terças, no mesmo horário. E a gente passa no YouTube, no PT Sat, canal 1313, nas redes sociais, lá no Facebook, lá no Instagram, lá no TikTok. Estamos em todas as plataformas e também na Rádio PT, nas plataformas de streaming. Então, não perde a nossa programação, né? O que a galera pode fazer? E você aí que está na sua fase fitness, como eu estou na minha fase fitness, se Deus abençoar, continuarei nela. Pega o seu fonezinho, bota no ouvido, vai malhar a tua bunda pra ficar gostosa, ouvindo Pode Tremer, pra saber tudo sobre o Congresso da Juventude do PT. Tu não fique de fora, hein, garota? Tu não fique de fora. Amiga, sim, temos uma frase hoje que ela é toda tua, tá? Ela é toda tua, porque eu acho que é uma frase que representa o teu congresso, né? Então, assim, ela é toda tua, viu? Escolhida com carinho. Eu tava. Eu vi ele falando. Vamos à frase de hoje. Frase dita pelo nosso presidente Lula na abertura do 5º Congresso Nacional da Juventude do PT, no dia... não foi no dia 19, dia 19 foi o dia que eu fui eleita, dia 17 de dezembro de 2021, que disse que nós temos que dizer para o jovem apenas uma frase: o jovem só perde a luta que ele não faz. Luiz Inácio Lula da Silva, 2 dias antes de me eleger. Olha isso, gente. É isso, é a frase que o Lula elegeu Nádia, gente. Como é que eu não ia trazer essa frase? Eu amo. Tu viu que meus movimentos são friamente calculados, Sempre né? são, né, amiga? Fica balançando. Sempre. Aqui a gente, tu sabe, meus movimentos são friamente calculados. Sempre, chocada. Amiga, vamos se despedir da galera? Vamos. Mas semana que vem tem mais. Estamos aí novamente na próxima semana. Foi um prazer realizar o meu sonho de te entrevistar aí desse lado. Estou feliz, muito feliz, gente. Muito bom estar aqui, muito bom divulgar o Congresso da Juventude do PT, convocar vocês a fazer parte desse momento tão importante para a nossa juventude e que venham mais e mais gerações da juventude do Partido dos Trabalhadores, mais e mais gerações do nosso Congresso Nacional da Juventude do PT, porque esse congresso transforma a realidade do Partido dos Trabalhadores, não só da juventude, e vai ser essa juventude que vai transformar a realidade do Brasil, junto com o nosso presidente Lula, e depois, quando a gente não tiver mais nosso presidente Lula, mas ainda teremos o Partido dos Trabalhadores, porque o Lula já disse que o legado dele não é uma pessoa, é o Partido dos Trabalhadores, então somos nós, com certeza, é a juventude do PT. E eu te agradeço. Produção, por gentileza, pode botar aqui que eu tô falando uma coisa bonita? Obrigada. Não corta o clima? Obrigada, não corta o clima. Eu te agradeço por ser minha amiga, por ser minha parceira de Pode Tremer, na apresentação, encarar esse desafio ao meu lado. Eu acho que é um grande desafio para toda a nossa juventude, construir esse podcast. E eu te agradeço por ser a nossa secretária e nos representar tão lindamente, lutar tanto por nós todos, viu? Eu que agradeço a oportunidade que a juventude do PT me deu. Eu tenho muito orgulho de ser a primeira mulher preta, a primeira LGBT secretária da juventude do PT e principalmente de ter construído tantas coisas que revolucionaram a nossa juventude, como é o Pode Tremer. Esse espaço que não só fala de jovem para jovem, mas que também mostra que a nossa juventude do Partido dos Trabalhadores está antenada, está conectada e está por todos os lugares, que é assim que nós temos que estar, nesse país inteiro, nos telefones, nos computadores, nas ruas, nas redes e principalmente ao lado do povo. E nós te agradecemos. É isso, galera. Faço das palavras de quem nos acompanha as minhas palavras para te agradecer, mana. E a gente fica por aqui. Até semana que vem. Tchau. Beijo.